Livro de Atos, capítulo 13, versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Nessa passagem, Paulo anunciava a boa notícia, que Jesus Cristo havia morrido, mas ressuscitara dentre os mortos, e que ele era o Salvador, anunciado pelos profetas. Que pela sua morte em perfeito sacrifício, Jesus Cristo selou conosco uma nova aliança, de modo que por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado, remindo nossos pecados pelo seu sangue. E o que é justificar? Justificar é tornar justo. Nessa fala, Paulo está dizendo que o sacrifício de Jesus instituiu um novo testamento, deixando para os que nele creem uma nova herança, um novo legado. Por meio desse ato supremo de amor por todos nós, Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, e todos os que creem e recebem a Jesus como Salvador passam a ser considerados como justos, não sendo mais vistos os seus pecados. E Paulo é claro ao anunciar que esse Novo Testamento vinha substituir a dureza da lei de Moisés que vigorava até então. Eis que o descumprimento de uma só lei não tinha como ser justificado. Paulo estava a dizer que Jesus Cristo era a nossa redenção e salvação, que havia devolvido a vida aos homens condenados que eram à morte pelo pecado. Mas havia oposição dos religiosos de plantão, e alguns fariseus que haviam crido em Jesus entendiam que os gentios convertidos deviam ser obrigados a praticar a lei de Moisés. É o que está escrito no mesmo livro de Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Mas prevaleceu na igreja de Cristo, entre os apóstolos e presbíteros, o entendimento de que não devia ser assim, como vemos a partir do versículo 7. Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Essa é a verdade que nos liberta. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus e não pelo cumprimento de rituais e pela obra de nossas mãos, pois a depender de nós, não teríamos salvação. Em Jesus, saímos da condição de pecadores, passando a justificados por sua graça.
Oro contigo em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém.